Muito boa noite a todos. São todos bem-vindos para este culto especial de celebração daquilo que Jesus fez por nós. São 3 dias de profundo significado para a fé cristã e estamos muito felizes porque Jesus iluminou as nossas vidas. E vamos então ter um período de oração e com um espírito de gratidão no nosso coração por quem Deus é e por que Ele fez por nós, especialmente na cruz. Tá bem? Então, vamos orar. Senhor, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos a Tua graça, reconhecemos a Tua misericórdia, reconhecemos e recebemos o Teu perdão, a Tua salvação, demonstrados na cruz do Calvário. Grande foi a Tua obra por nós. E nós hoje podemos celebrar o facto do Senhor ter entregue a sua vida no nosso lugar e trazer luz às nossas trevas. O Senhor abriu a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração. Graças à Tua luz, nós podemos ver os caminhos pelos quais andamos. Temos segurança. Temos um futuro. Obrigado, Jesus. Obrigado. E nesta noite, com os corações agradecidos, queremos pedir que o Senhor, de uma maneira especial, se faça presente no nosso meio e na nossa vida. E dirija toda esta cerimônia. E toca o nosso ser. E transforma a nossa vida. E traz glória ao nome do Senhor. Entregamos tudo e todos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Leitura de Lucas, capítulo 23, de 33 a 46. Chegaram ao lugar chamado Caveira e ali o pregaram numa cruz, bem como aos 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Eles dividiram entre si a roupa de Jesus, depois de terem deitado sortes. O povo olhava para aquilo tudo, enquanto as autoridades judaicas faziam troça dele e diziam: Salvou os outros, que se salve a si mesmo, se é o Messias a quem Deus escolheu. Também os soldados escarneciam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Salva-te a ti mesmo, se és o rei dos judeus. Por cima de Jesus estava um letreiro com esses dizeres: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados insultava-o assim: Então, não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendia-o: Não tens temor a Deus? Tu que estás a sofrer a mesma condenação? Nós estamos aqui a pagar o justo castigo pelos atos que temos praticado. Mas este não fez nada de mal. E pediu a Jesus: Lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Jesus respondeu-lhe: Podes ter a certeza que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era quase meio-dia quando o sol deixou de brilhar e toda a terra ficou às escuras, até às 3 horas da tarde. A cortina do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus deu um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mal acabou de pronunciar estas palavras, morreu. Vou vos contar a história de uma menina. Ela era uma menina solitária e medrosa. Tinha medo de tudo, e principalmente de Deus.
tinham-lhe ensinado a ter medo dele. E a ideia de que Deus castiga ecoava sempre nos seus ouvidos. Deus castiga, Deus está a ver tudo. Ela cresceu medrosa, tímida, com a certeza de que por mais que fizesse, nunca seria bom o suficiente a ninguém. E principalmente nunca seria bom para Deus. Nunca ela alcançaria o favor de Deus. Ensinaram-lhe a ser religiosa e a obedecer e até a temer, mas não lhe ensinaram a crer. Por vezes ela olhava a imagem pregada, a cruz, o sangue na face e aquela face sofrida, e parecia que não fazia sentido. Mas ela não compreendia. E assim cresceu a menina, até o dia que o olhar dele a alcançou. Foi por ti, minha filha. A imagem dele, morrendo por ela, pelos seus pecados, agora fazia sentido. Aquele homem não era uma religião. Não era. Ele não era o Deus que castigava, que perseguia, desde a infância dessa menina. Ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus que a amava e se dava por ela. Enfim, ela se rendeu. E aquela menina era eu. A criação. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra estava sem forma e sem ordem. Era um mar profundo coberto de escuridão, mas sobre as águas pairava o Espírito de Deus. Então Deus disse: que a luz exista, e a luz começou a existir. Deus achou que a luz era uma coisa boa e separou-a da escuridão. E Deus chamou à luz dia e à escuridão noite. Passou uma tarde e veio a manhã, o dia 1. Depois Deus disse: que exista um firmamento entre as águas, para as separar umas das outras. E Deus fez então o firmamento, separando assim as águas que estão do lado de baixo das que estão do lado de cima, e assim aconteceu. Deus chamou céu a este firmamento. Passou uma tarde e veio a manhã, o segundo dia. Deus disse então que as águas que estão debaixo do céu se juntem num único lugar e que fique à vista a terra firme. E assim aconteceu. Deus chamou terra à terra firme e chamou mar às águas assim reunidas. E achou que tudo aquilo eram coisas boas. Deus disse ainda que a terra produza ervas e plantas que deem semente e árvores que deem fruto, cada uma conforme a sua qualidade, e que o fruto contenha a semente própria. E assim aconteceu. A terra produziu toda a espécie de ervas que dão semente conforme a sua qualidade, e árvores de fruto com a sua semente própria de cada uma. E Deus achou que aquilo eram coisas boas. Passou uma tarde e veio a manhã, o terceiro dia. Deus disse então que existam luzeiros no firmamento para distinguirem o dia da noite, e que eles sirvam de sinal para marcar as divisões do tempo, os dias e os anos. E que esses luzeiros colocados no céu sirvam também para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior deles, o sol, para presidir ao dia, e o mais pequeno, a lua, para presidir à noite, e ainda as estrelas. Colocou-os no firmamento para iluminarem a terra e presidirem ao dia e à noite, fazendo assim a separação entre a luz e a escuridão. E Deus achou que aquilo eram coisas boas. Passou uma tarde e veio a manhã, o quarto dia. Deus disse depois que as águas sejam povoadas por seres vivos e que entre a terra e o firmamento haja aves a voar. E Deus criou os grandes cetáceos e toda a espécie de seres vivos que se movem e povoam as águas, e ainda todas as espécies de aves. E Deus achou que eram coisas boas. E abençoou desta maneira: sejam
férteis e cresçam, encham as águas do mar, e que em terra as aves se multipliquem também. Passou uma tarde e veio a manhã, o 5º dia. Depois Deus disse que a terra produza toda a espécie de seres vivos, animais domésticos, animais selvagens e todos os bichos conforme as suas diferentes espécies. E assim aconteceu. Deus criou todas as espécies de animais selvagens, de animais domésticos e todos os bichos e achou que todos eram coisas boas. Deus disse ainda: façamos o homem, o ser humano, à nossa imagem e semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Deus criou então o ser humano à sua imagem. Criou-o como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Deus abençoou-os desta maneira: sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem-na. Dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu, e sobre todos os animais que andam sobre a terra. Deus continuou: dou-vos todas as plantas que produzem semente e que existem em qualquer parte da terra, e todas as árvores de fruto com a sua semente própria. É isso que devem comer. Dou todas as verduras como alimento aos animais e aves, a todos os seres vivos que andam sobre a terra. E assim aconteceu. E Deus achou que tudo aquilo que tinha feito era muito bom. Passou uma tarde e veio a manhã, o 6º dia. Assim ficaram completos o céu e a terra, com tudo aquilo que contêm. No 7º dia, Deus tinha completado a sua obra, e nesse 7º dia Deus descansou dos trabalhos que tinha vindo a fazer. A aliança entre Deus e a terra. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu foste a única pessoa honesta que encontrei entre todos os teus contemporâneos. Leva contigo 7 pares, macho e fêmea, de todos os animais puros, e um só par, macho e fêmea, dos animais não puros. Das aves levarás igualmente 7 pares, macho e fêmea, para que a vida sobre a terra possa continuar. Daqui a 7 dias vou fazer com que a chuva caia sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e destruirei todos os seres que criei neste mundo. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha mandado. Era o dia 17 do 2º mês do ano, e Noé estava com 600 anos de idade. Foi então que rebentaram as nascentes do grande mar profundo e se abriram as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé entrou na arca com Sem, Cam e Jafete, seus filhos, e com a sua mulher e as 3 noras. E ainda exemplares de todas as espécies de seres vivos, animais domésticos e selvagens, de todos os bichos e das mais variadas espécies de aves. De todos os seres vivos entraram aos pares na arca para junto de Noé. Era um macho e uma fêmea de cada espécie, tal como Deus tinha mandado. No fim, o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Foram subindo e levantaram a arca, que ficou bastante longe do solo. Quando o nível das águas subiu muito acima da terra, a arca flutuava por cima das águas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Mandou para fora um corvo e ele andou a voar de um lado para o outro até secarem as águas que havia sobre a terra. Noé mandou depois uma pomba para ver se as águas já estavam suficientemente baixas. Mas a pomba também não encontrou ainda lugar onde pousar e voltou de novo para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão, pegou nela e levou-a de novo para dentro da arca.
Esperou ainda 7 dias e voltou a mandar a pomba. Pela tardinha, a pomba regressou para junto de Noé com um ramo de oliveira no bico. Noé ficou, por isso, a saber que as águas já tinham baixado bastante. Esperou outros 7 dias e soltou de novo a pomba, mas desta vez ela já não voltou mais para a arca. No primeiro dia do primeiro mês do ano, quando Noé tinha 601 anos de idade, as águas já tinham desaparecido sobre a terra. Noé retirou a cobertura da barca e reparou que a terra estava a secar. No dia 27 do segundo mês, a terra já estava seca. Deus disse então a Noé: podes sair da arca, tu e a tua mulher, os teus filhos e as tuas noras. Faz também sair contigo todas as espécies de seres vivos que estão contigo, aves, animais e toda a espécie de bichos da terra. Que eles se propaguem pela terra, que sejam férteis e cresçam. Noé saiu com os seus filhos, a mulher e as noras. Deus disse a Noé e aos seus filhos: vou fazer um pacto de aliança convosco e com os vossos descendentes, que se estenderá a todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, os que agora saíram da arca e todos os que existirem na terra. Hei de manter sempre essa aliança convosco, e mais nenhum ser vivo voltará a morrer pelas águas do dilúvio, pois não haverá mais nenhum dilúvio a destruir a terra. E Deus continuou: este será o sinal da aliança que eu vou estabelecer entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco para todo o sempre. Hei de colocar o meu arco-íris nas nuvens, e esse será o sinal de aliança entre mim e a terra. Louvado sejas, ó meu Senhor, 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 louvado sejas, ó meu Libertação de Israel no Mar Vermelho. Quando os israelitas se aperceberam de que o faraó e os egípcios se aproximavam e os perseguiam, ficaram cheios de medo e pediram auxílio ao Senhor. E diziam a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para virmos morrer neste deserto? Por que nos fizeste isto? Por que nos tiraste do Egito? Não te dizíamos nós no Egito que nos deixasses para continuarmos a ser escravos dos egípcios? Era melhor sermos escravos deles do que morrermos no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, estejam calmos e verão o que o Senhor vai fazer hoje para vos salvar. Os egípcios que agora estão a ver, nunca mais voltarão a vê-los. O Senhor combaterá a vosso favor, não se preocupem. Então o Senhor disse a Moisés: por que me pedes ajuda? Ordenas aos israelitas que sigam para diante. Tu, levanta a tua vara, estende-a sobre o mar e faz com que ele se abra
para que os filhos de Israel o possam atravessar a pé enxuto. Eu farei com que os egípcios teimem em vos perseguir. Ao perseguirem os israelitas, mostrarei o meu poder contra o faraó e contra todo o seu exército, os seus carros e os seus cavalos. Os egípcios ficarão a saber que eu sou o Senhor, quando o faraó vir o meu poder contra ele e contra os seus carros e cavaleiros. Nesse momento, o anjo de Deus e a coluna de nuvens que seguia à frente dos israelitas mudaram de lugar e puseram-se atrás deles. Assim a coluna de nuvens ficou entre o exército egípcio e os israelitas. Para os egípcios era uma nuvem de escuridão, mas aos israelitas alumiava-os. Por isso os egípcios não conseguiram alcançar os israelitas durante toda a noite. Moisés estendeu o seu braço sobre o mar, e o Senhor enviou um forte vento de leste que soprou durante toda a noite, dividindo o mar em dois. Assim o Senhor transformou o mar em terra seca. Por ali atravessaram os israelitas entre duas muralhas de água, uma à direita e outra à esquerda. Os egípcios perseguiram-nos e todos os carros e cavalos do faraó, com os seus cavaleiros, entraram atrás deles pelo mar dentro. Porém, de madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem para o lado dos egípcios e lançou sobre eles o pânico. Travou-lhes as rodas dos carros, de modo que dificilmente conseguiam avançar. Os egípcios disseram então: fujamos dos israelitas, porque o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende o teu braço sobre o mar e as águas voltarão a unir-se, cobrindo os egípcios, os seus carros e cavaleiros. Moisés assim fez, e antes do romper do dia, as águas retomaram o seu nível habitual. Os egípcios em fuga se encontraram pela frente do mar. E assim o Senhor os afogou no meio das águas. Quando a água retomou o seu nível normal, cobriu os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição do povo de Israel. Nenhum só soldado egípcio ficou vivo. Porém, os israelitas atravessaram o mar a pé, enxuto, com uma muralha de água à sua direita e à sua esquerda. Foi assim que nesse dia o Senhor livrou Israel do poder dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Quando os filhos de Israel viram o grande castigo que o Senhor tinha infligido aos egípcios, encheram-se de temor e ganharam confiança no Senhor e no seu servo Moisés. Naquela altura, Moisés e os israelitas entoaram este cântico em honra do Senhor e proclamaram: cantarei em honra do Senhor, que obteve um triunfo maravilhoso. Não tive uma educação cristã em casa, mas tive uma educação cristã uma vez por semana, ao domingo. Isso criou em mim uma espécie de dicotomia. Mesmo não tendo essa educação cristã em casa, quando eu, aos 7 anos de idade, roubei a minha melhor amiga, porque ela tinha uma coisa lá que não interessa agora o que é, se eu vos vou contar até é ridículo, mas ela tinha algo que eu queria e eu roubei-a. Apanhei uma situação em que ela tinha saído da secretária e apanho aquilo e meto na minha mochila. A sensação foi horrível. Aos 7 anos de idade eu percebi que eu tinha qualquer coisa dentro de mim que não correspondia àquilo que eu ouvia nos domingos na igreja. Eu não sei se foi aí que eu me converti. Eu até julgo que não. Foi aí que eu percebi que, por muito que eu tentasse e por muito que achasse que eu era boa pessoa, talvez houvesse situações em que estavam completamente fora do meu controle. Apesar de ser criança, isto aconteceu quando eu tinha 7 anos, eu lembro-me que fiz aquilo que mais tarde faço e vejo muitos adultos a fazer, que é pensar, aquilo foi apenas um mero episódio, aconteceu, não consigo explicar, eu não sou aquilo. Mas o que é certo é que depois disso fiz coisas ainda piores do que essas, ao longo da minha vida. Tenho a graça de poder dizer que encontrei Cristo.
foi a minha avó que me levou a Cristo. O meu pai não... O meu pai, a minha mãe era um pouco aberta a essas questões, mas o pai não, meu pai não era. E foi a minha avó que insistiu e que me levou à igreja. Foi aí que eu percebi que através de Cristo eu poderia ter aquilo que eu não conseguia pelas minhas próprias forças, que era lidar com os meus próprios monstros interiores. Não era pelas minhas próprias forças que eu ia conseguir chegar lá, mas foi através de Cristo. E eu gostava de convidar toda a igreja a orar, podemos ficar de pé. Orar era esta oração que nos faz recordar que pela escravidão do pecado, o pecado que nos escraviza, o pecado que nos faz fazer aquilo que nós não queremos fazer, a libertação está em Cristo. Está em Cristo. Então vamos todos em voz alta orar esta oração que diz o seguinte, e podemos orar: Senhor Deus, fizeste do mar vermelho um símbolo do nosso batismo e da nação que salvaste um sinal do teu povo cristão. Concede que gente de todas as nações cheguem ao novo nascimento da água e do Espírito e partilhem pela fé os privilégios do novo Israel, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. De vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazendo-os soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, que em vós produzem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos e ouvintes, já e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos, sós, sabei que em breve vem o novo dia. O dia de justiça, o dia de verdade, o dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos e ouvintes, já e celebrai com alegria a vossa libertação. Nova vida para o povo de Deus. O poder do Senhor apoderou-se de mim e o seu espírito arrebatou-me e levou-me a um vale coberto de ossos. Levou-me à volta do vale, de maneira que pude ver que havia muitos ossos e que estavam muito secos. Então o Senhor perguntou-me: Homem, podem estes ossos voltar à vida? Eu respondi: Senhor Deus, só tu sabes responder a essa pergunta. Ele acrescentou: Fala aos ossos em meu nome e diz-lhes o seguinte: Ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Eu, o Senhor Deus,
vos declaro que vou reanimar-vos e dar-vos vida outra vez. Vou dar-vos nervos e músculos e cobrir-vos de pele. Vou reanimar-vos e dar-vos vida outra vez. Então ficareis a saber que eu sou o Senhor. Então transmiti-lhes a mensagem tal como a recebi. Enquanto falava, ouvi um grande barulho e os ossos começaram a juntar-se, como cada um ao osso que lhe correspondia. Enquanto observava a cena, os ossos cobriram-se de nervos e músculos e depois de pele, mas não tinham vida. Então o Senhor disse-me: Homem, transmite a minha mensagem ao sopro da vida e diz-lhes que o Senhor Deus lhe ordenou que venha de todas as direções e que entre nesses ossos, nesses corpos mortos, e os faça voltar à vida. Assim transmiti a mensagem que me foi dada. O sopro da vida entrou naqueles corpos que voltaram à vida e se levantaram. Eram em número suficiente para formar um exército enorme. Então o Senhor dirigiu uma palavra e disse: Homens, esses ossos representam o povo de Israel. Eles dizem que os seus ossos estão secos, sem esperança, e que nada se pode fazer por eles. Diz ao meu povo de Israel que eu, o Senhor Deus, vou abrir as suas sepulturas e fazê-los sair delas para poderem regressar à terra de Israel. Quando eu abrir as sepulturas onde o meu povo se encontra encerrado e os fizer sair, ficarão a saber que eu sou o Senhor. Porei neles o meu sopro de vida e vou fazer com que tenham vida novamente, para que possam habitar no seu país. Então saberão que eu sou o Senhor e que tudo o que prometi fazer hei de realizar. Palavra do Senhor. Querido Senhor, este Deus que enxertou estes ossos com carne, músculos, nervos e pele em vidas que não tinham vida. Nós queremos agradecer-te, Senhor, porque através do Senhor Jesus Cristo nós temos vida. Agradecemos-te, Pai, porque tu és a nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque tu cumpres as tuas promessas. Obrigado pela vida nova que nós temos em ti. Amém. Nasci e cresci em Moçambique há 51 anos, numa família que cria em Deus, mas sem compreender o significado de uma relação com Deus em Jesus Cristo. Cheguei a Portugal, fugida da guerra, com 16 anos, e foi nesse momento de crise e de abertura para as mudanças, mas também de riscos e de tentações próprias da idade, que conheci, hoje sei que por obra de Deus, cristãos evangélicos, e passei a frequentar uma igreja evangélica. Logo aos 16 anos, compreendi o amor de Jesus por mim, reconheci e confessei a minha necessidade de perdão e confiei que só Ele poderia e queria encher a minha vida de propósito e sentido. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Esse momento foi a minha primeira Páscoa no pleno sentido. Experimentei
e continuo a experimentar o poder da morte e ressurreição de Jesus Cristo na minha vida. Fui batizada com o desejo de confessar e anunciar Cristo publicamente. Desde o início da minha caminhada cristã, o pouco que ia conhecendo do Evangelho, partilhava na escola dominical com as crianças da minha igreja, nessa altura a Primeira Igreja Batista de Lisboa, também na escola, perante os colegas e mais tarde no trabalho. Comecei a trabalhar aos 20 anos. Depois envolvi-me como cooperadora no apoio ao discipulado de estudantes no Grupo Bíblico Universitário, GBU. Casei-me com o meu atual e único marido, que tinha uma vocação pastoral e, em parte, por entender que eu mesma tinha essa vocação. Essa chamada foi sendo confirmada ao longo dos anos com o meu envolvimento no ensino, no cuidado pastoral e no anúncio do Evangelho dentro e fora da igreja local. Hoje procuro viver um Evangelho total através de demonstração do amor de Deus em mim, mediante o serviço ao próximo e a disponibilidade para cooperar para a edificação da igreja e do desenvolvimento do reino de Deus, procurando no poder de Deus reproduzir vida nova em todo o tempo e em todo o lugar. Conto com as vossas orações e a influência na minha vida, e a vossa influência na minha vida, para eu continuar a viver esta boa nova. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Bom, vou virar um bocado antes. Desculpem, o texto é outro. Não sabem que todos nós, os que fomos batizados para estarmos unidos a Jesus Cristo, ficamos unidos com Ele na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomamos parte na sua morte. Assim podemos viver também uma nova vida, a semelhança dele que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Se estamos unidos a Ele por uma morte como a sua, também havemos de estar unidos a Ele na passagem da morte à vida. Sabemos que aquilo que nós éramos antes morreu com Cristo na cruz, para ser destruído o que em nós havia de mal e para não sermos mais escravos do pecado. Aquele que morreu está livre do pecado. Se nós morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos. Sabemos que Cristo, por ter passado da morte à vida, já não morrerá. A morte nunca mais terá poder sobre Ele. Pela sua morte, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre, e a vida nova que recebeu é vida para Deus. Do mesmo modo, considerem-se também como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em união com Cristo Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã, fazendo ainda escuro, e viu que a pedra da entrada já tinha sido retirada. Foi a correr ter com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo ver o que se passava. Iam a correr juntos, mas o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro. Inclinou-se para ver e reparou que as ligaduras continuavam ali, mas não quis entrar. Logo a seguir, chegou Simão Pedro. Entrou no túmulo e ficou admirado ao ver as ligaduras no chão e o pano que cobria a cabeça de Jesus dobrado a um canto e não misturado com as ligaduras. Depois, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus havia de ressuscitar. Depois disto, os discípulos foram-se embora para casa. Maria ficou junto ao túmulo da parte de fora, a chorar. Entretanto, inclinou-se para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco. Estavam sentados no sítio onde tinha sido colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram-lhe: mulher,
por que estás a chorar? Ela disse-lhes: porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde o puseram. Logo a seguir voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que estás a chorar? Quem é que procuras? Ela pensava que era o homem encarregado da propriedade e disse-lhe: se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste, que eu vou lá buscá-lo. Jesus chamou-a: Maria. Ela, voltando-se, exclamou em hebraico: Rabuni, palavra que quer dizer meu mestre. E Jesus disse-lhe: não me toques, porque ainda não voltei para o meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e dá-lhe este recado: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi dar notícia aos discípulos e dizia: eu vi o Senhor. E contou-lhes o que ele lhe tinha dito. Suscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoar, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores para salvar, aleluia. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor em memória deste incomparável amor de Jesus por cada um de nós. Lembrando também que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, como sendo o seu corpo partido em nosso favor. E nós sabemos que quando nós partimos o pão, ele não parte bonitinho, ele não parte do jeito que eu quero. Veja só como é que ficou um pão partido. O corpo de Cristo foi partido mais ou menos assim. E ele disse que este pão representa o meu corpo, e em memória da morte de Jesus na cruz, nós vamos celebrar juntos a ceia. O pão será distribuído, cada um vai tirar um pedaço. E lembrar que este é o corpo de Cristo. Representa o corpo de Cristo. Para não cair pedacinho.
Podemos pegar um pedaço pequeno que conseguimos comer de uma só vez. E aguardem que nós vamos comer juntos. Este é o Cordeiro de Deus. Todos já têm? Vai recolher agora. O Senhor Jesus, na noite então que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podemos comer juntos este pão em memória do que Cristo fez por nós. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este é o sangue, este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança que temos com Jesus. Todos nós vamos pegar um cálice e aguardar para bebermos juntos. Este é o cálice da nova aliança que temos com Jesus. O versículo que eu vou dizer já foi dito essa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo João que escreveu o Evangelho e disse essas palavras, ele também escreveu uma carta e disse assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quão grande responsabilidade a nossa. Nós estamos fazendo isto em memória daquilo que Cristo fez por nós. Mas ele deixou um ensino, que é a obediência. Como andar uns com os outros. Por isso, não simplesmente participe, mas viva isto que nós estamos aprendendo diariamente: o amor. Lembremos que este é o cálice do sangue de Jesus, representa o sangue derramado, é a aliança que temos com Jesus. Portanto, lembrando, em memória do derramamento de sangue de Jesus em nosso favor, vamos todos beber juntos. Lembrando que temos uma aliança de sangue com o nosso Jesus, o nosso Salvador.
aquele que nos deu a vida. Senhor, nós estamos gratos pela tua fidelidade, esse amor incomparável que só o Senhor para morrer no meu lugar. Nós queremos essa noite, em memória de tudo isso, lembrar que o Senhor é merecedor de tudo, de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar dessas palavras lidas, ouvidas e faladas esta noite, para que possamos andar em obediência e em amor uns para com os outros, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Gostaria de encerrar, então, esta celebração significativa para todos nós com uma oração que eu vou ler, usando, portanto, as palavras de Paulo, uma oração por cada um de nós. Então vamos orar. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela presença de cada um. Obrigado por todos que trabalharam por essa noite. E ainda temos uma programação toda que continua amanhã cedo, às 10h15 aqui, quem vai trabalhar na caça aos ovos. E temos ainda domingo às 7 horas da manhã na praia, pequeno almoço na parede e o culto às 10 horas aqui de celebração, de continuar a celebrar a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Boa noite. Deus abençoe.